Olá, queridos e queridas, graça e paz. Que a bênção do Senhor, a paz do Senhor, a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa hoje e todos os dias, em nome de Jesus. Que bom que você entrou aqui no meu canal. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho. E toda segunda, quarta e sexta nós temos uma palavra de Deus novinha, fresquinha, um recado de Deus para as nossas vidas e hoje não vai ser diferente. Fica comigo até o final e receba de Deus na sua vida em nome de Jesus. Você que me acompanha já, você vai perceber que nós vamos ler um texto agora que nós já lemos há alguns dias atrás. Mas eu tenho certeza que Deus deseja continuar falando comigo e com você, que Ele deseja aprofundar ainda mais a sua revelação. Então, em nome de Jesus, acompanha comigo. Em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, vai dizer as seguintes palavras. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos por adoção em Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o conselho da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Amém, queridos? Deus tem um propósito com a sua vida, Deus tem um propósito com a minha vida, e foi exatamente por isso que a gente nasceu. E não é que ele tem um propósito comigo, que ele tem um propósito contigo, porque a gente nasceu. Não, a gente nasceu porque ele tem um propósito, ele tinha um propósito conosco desde antes da fundação do mundo. Nós lemos, querido, que ele nos escolheu, que ele nos elegeu quando? Antes de criar todas as coisas. Antes da fundação do mundo. Então, quando eu entendo isso, quando eu percebo isso, quando essa verdade vem na minha vida, eu não posso mais viver do mesmo jeito. Quando eu entendo isso, eu começo a fazer a diferença por onde quer que eu passo. Quando eu entendo isso, eu não desisto nunca mais, porque eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, porque eu sei que ele não mente, eu sei que ele é poderoso, eu sei que todos os seus planos vão se cumprir, que nenhum deles sequer será frustrado, porque ele pode todas as coisas. Então, grandes coisas começam a acontecer na minha vida. Queridos, vou repetir, nós fazemos parte de um propósito eterno e imutável de Deus. E nós acabamos de ler quando que nós somos escolhidos nele? Sim, antes da fundação do mundo. Nós lemos que nós fomos predestinados, ou seja, destinados antes. Nós viemos com um destino pré-determinado, ou seja, Deus ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade, ele tinha um sonho, sabe? Ele tinha um propósito para conosco, de que nós fôssemos seus filhos em adoção através de Cristo Jesus, de que nós fôssemos santos e irrepreensíveis, de que nós crêssemos no Evangelho, que nós pregássemos o Evangelho e assim nós fizéssemos convergir nele, em Cristo Jesus, todas as coisas. Esse é o meu destino, esse é o teu destino, esse é o propósito dele para com as nossas vidas. Querida, então entenda isso. Antes de criar todas as coisas, Deus me escolheu e te escolheu. Amém? Para quê? Para nesse tempo nós fazermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Quando eu leio predestinado, querido, eu entendo que antes de eu nascer, Deus ele já tinha um plano para comigo. Eu já tinha um destino definido por Deus. E quando eu leio Jeremias, eu vejo que Deus chama Jeremias e Jeremias diz: ai, Senhor, eu não passo de uma criança e eu não sei falar. E Deus vai responder: não digas que não passas de uma criança, não digas que não sabes falar, porque antes
que você nascesse, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te escolhi e eu te predestinei para que você fosse profeta entre as nações. Então ele nasceu com esse destino determinado. Paulo também vai dizer que pela misericórdia de Deus, que o escolheu antes da fundação do mundo, ele foi constituído profeta, apóstolo para os gentios. Então, tanto Paulo quanto Jeremias entenderam que eles foram escolhidos em Deus antes do seu nascimento. E eu e você precisamos entender que nós fomos escolhidos em Deus antes do nosso nascimento. Nós somos predestinados para Ele. E Ele já fez tudo. Ele já nos deu tudo, a fim de que isso aconteça nas nossas vidas. Eu ouço às vezes, queridos, e é verdade, né? Que nós somos eleitos, nós somos escolhidos, nós somos predestinados para sermos salvos, né? E que alguns foram predestinados a não serem salvos. E aí há toda uma discussão teológica, e essa não é a minha razão de estar aqui, né? Porque existem pessoas que dizem, que adianta eu me esforçar, que adianta eu me guardar, que adianta eu pregar, se Deus ele já sabe quem são os que vão ser salvos e os que não vão ser salvos, né? Se eu não fui escolhido para ser salvo, eu vou fazer de tudo e no final eu não vou me salvar. Mas, queridos, eu preciso entender que eu e você, né? Você precisa entender também que a gente foi criado para ter o nosso nome escrito no livro da vida. A gente foi criado para ser salvo. A gente foi criado para ser tudo o que a palavra diz que a gente é, né? E quando nós lemos em Apocalipse, nós vemos as promessas, e as promessas são aquele que vencer, e diz ao que vencer, assentará comigo no meu trono, porque eu assentei com o meu Pai no seu trono. Ao que vencer, lhe darei uma pedra branca com o seu nome. Ao que vencer, né? E diz tantas promessas, e diz também, ao que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então, queridos, desde que você nasceu, o seu nome está escrito no livro da vida. Você nasceu para ter o seu nome escrito lá. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser salvo. Você nasceu para. Só que nós precisamos vencer, né? Nós nascemos para vencer e nós só não vamos vencer se a gente desistir, né? Então, só não vai se a gente não quiser. Porque Deus já nos deu todos os meios para. Ele já fez tudo o que precisava ser feito para. E Ele já nos criou para. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Queridos, então você pode desistir. Você pode não querer. Você pode não desejar. E eu vou te dizer, às vezes a gente não quer mesmo. Às vezes a gente não deseja mesmo. Mas aí eu vou te contar um segredo. Você precisa querer. Você precisa desejar. Paulo, ele dizia isso. O bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, Paulo, ele sabia que, às vezes, ele não conseguia fazer aquilo que ele queria. E sabia também que, às vezes, ele nem desejava fazer aquilo que era a vontade de Deus. Então, a gente precisa orar para o Senhor, para Ele desejar em nós o querer. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele gera em nós tanto o querer quanto o efetuar, ou seja, ele gera em nós tanto o desejar quanto o realizar. Então você chega diante de Deus e diz assim, Senhor, eu não quero, mas eu quero querer. Me ajuda a querer fazer a tua vontade. Como Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Como lá no Getsemane ele orava e dizia, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja como tu queres e não como eu quero. Eu acredito que nesse momento Jesus não queria ir até a cruz. Jesus ele não desejava ardentemente ir até a cruz, mas ele desejava ardentemente fazer a vontade de Deus. E ele orou então ao Senhor. E a palavra de Deus diz que um anjo veio, e o consolou, um anjo veio e o fortaleceu, e ele foi então até o fim no seu propósito. Então eu quero te dizer, querido, que você pode sim ser salvo e você pode sim cumprir o propósito predeterminado por Deus para com a sua vida. E se você não deseja, se você às vezes deseja desistir, você pode buscar ao Pai e Ele vai gerar em você tanto o querer quanto o realizar.
E eu preciso te dizer também que a palavra diz que ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, querido, você não vai vencer, você já venceu. Você não será vencedor, você já é mais que vencedor. Você já é uma bênção, você já foi escolhido, ele já te deu, ele já fez. Jesus já veio, já se manifestou, já morreu, já ressuscitou, está sentado, né, já subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. E nós estamos em Cristo Jesus, assentados nos lugares celestiais. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entender que nós fomos escolhidos e nós precisamos entender para que nós fomos escolhidos. Para sermos santos e irrepreensíveis. Verdade, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, mas nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. E é isso que nós devemos buscar, queridos. E o que é ser santo? A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. E a palavra diz também: sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Então, ser santo não é não pecar. Ah, eu sou santo, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio, eu não roubo, eu não mato, eu sou santo. Não, querido, ser santo é ser como Deus é. E quando diz o texto, sem santificação, ninguém verá o Senhor, é por quê? Porque as pessoas, elas precisam olhar para nós e ver o Senhor. Jesus, ele dizia assim: quem vê a mim, vê o Pai. E quando as pessoas olharem para nós e verem Jesus, elas vão ver o Pai. Ser cristão, querida, é ser uma cópia de Jesus. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Ser cristão é ser livre para ser exatamente quem você é, mas para buscar ser a cada dia um pouco mais parecido com Jesus. E você foi eleito para isso, escolhido para isso, predestinado para isso. Nós somos eleitos para sermos filhos de Deus. E a Bíblia diz em João 1,11 que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas no versículo 12 diz: mas todos quantos o receberam, a saber, os que creram no seu nome, receberam o poder para serem feitos filhos de Deus. E em Romanos 8 diz que nós temos em nós o Espírito do Senhor, né? O Espírito da adoção, não mais o Espírito da escravidão, pelo qual nós podemos clamar: Abba, Pai. E que esse Espírito, ele testifica no nosso espírito que nós já somos filhos de Deus. E como pais, nós adotamos o nosso filho no dia em que ele nasceu. Nós vamos lá no cartório e registramos esse filho. E nós passamos a partir de então ensinar aquele filho que ele é nosso filho. E ensinar aquele filho como nós devemos, como eles devem andar, como eles devem agir. E Deus não faz outra coisa desde o dia em que nós recebemos Jesus do que pregar para nós, ensinar para nós que nós somos seus filhos e qual é o procedimento de um filho de Deus. Esse é o nosso destino e foi para isso que nós fomos eleitos, querido. Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos filhos de Deus. Para quê? Para nesse tempo ele poder revelar um mistério que estava escondido nele mesmo, desde antes da fundação do mundo, que é a igreja, aquela que está no mundo, mas não faz parte do mundo, aquela que foi separada, aquela que foi escolhida para ser dele, aquela que faz parte do plano dele, É isso que Deus tem para nós e é para isso que ele nos chamou, para fazer convergir nele, em Cristo Jesus, todas as coisas. Queridos, entenda isso. A palavra de Deus diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então todas as coisas são dele. E a intenção dele é que todas as coisas voltem para ele. E esse é o nosso papel como igreja. Você já leu Apocalipse 5, queridos? Onde diz que aquele que estava sentado no trono, ele tinha um livro em suas mãos. E esse livro não é como um livro assim, ó, que eu e você lemos, que eu e você folheamos, né? Aquele livro era um rolo. E ele era enrolado e fechado, selado por dentro e por fora. E a Bíblia diz que ele se levanta do trono e diz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos?
E a Bíblia diz que João ele chorava muito porque não havia ninguém que fosse digno. E então chega diante dele um ancião e diz: não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá. Ele é livre, ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E a Bíblia diz que João, então, ele se vira e olha, e ele não vê um leão, ele vê um cordeiro, né? Como que havendo sido morto. E esse cordeiro, então, se aproxima do trono e toma das mãos daquele que está sentado no trono aquele livro. E aí, então, ele abre o livro. E todos os que estão ali, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, miríades e miríades, milhares e milhares, se prostram diante do trono e adoram aquele que está sentado sobre o trono e adoram ao Cordeiro, dizendo ao que está sentado sobre o trono e o Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, porque o Cordeiro de Deus ele foi morto e com o seu sangue ele comprou para Deus povos de todas as tribos, línguas, raças e nações e constituiu reinos e sacerdotes. Então, queridos, Deus ele nos criou e ele nos perdeu, mas Jesus veio e ele nos comprou de volta. E nós somos a herança de Deus. Nós somos a herança que Jesus comprou de volta para Deus. E ele comprou também os domínios, ele comprou também os tronos, ele comprou também os governos. E tudo, querido, absolutamente tudo, vai voltar para as mãos daquele que está assentado sobre o trono pelos séculos dos séculos. E eu e você fomos escolhidos, eu e você fomos eleitos, eu e você fomos predestinados para sermos essa herança devolvida para Deus e para, a partir de então, fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas. Então eu preciso te dizer, querido, você foi escolhido, eleito, predestinado para ser exatamente quem você é e para estar exatamente onde você está, mas nesse lugar fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas. Fazer convergir em Cristo Jesus todas as pessoas que estão à sua volta, as pessoas da sua família, as pessoas do seu lugar de trabalho, as pessoas que convivem com você, de fazer convergir nele todas as áreas da sua vida, de fazer convergir nele todas as pessoas da sua vida, fazer com que tudo volte para Deus, para estabelecer o reino de Deus, porque entenda, querido, reino de Deus não é um lugar, reino de Deus é um governo. Nós lemos nas palavras de Deus a respeito do reino de Israel, né? O reino era em Israel, mas houve um tempo em que quem governava era Davi, Salomão e tantos outros reis. Então era o reino de Davi, o reinado de Salomão, era o reinado. Então, queridos, reino é onde alguém governa. E se Deus governa na sua vida, então na sua vida é o reino de Deus. Se Deus governa na sua casa, então na sua casa é o reino de Deus. Se Deus governa na igreja onde você congrega, então ali é o reino de Deus. No seu trabalho, ali é o reino de Deus. E o seu papel é fazer com que o reino de Deus entre em todos esses lugares. O seu papel, e para isso você foi escolhido, para isso você foi eleito, é para fazer convergir nele, em Cristo Jesus, todas as coisas, porque todas as coisas são dele e todas as coisas por meio dele e para ele. Então, esse é o meu papel, esse é o teu papel. E para isso, a gente foi escolhido. Esse é o propósito de Deus para minha e para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Paizinho querido, nós entendemos que nós nascemos para um propósito. Nós entendemos que fomos escolhidos em Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo, para nesse tempo sermos canal do Senhor nessa terra, para apontarmos para Ti, sermos santos como o Senhor é santo, ou seja, sermos cada dia mais parecidos contigo. Jesus, sendo Deus, se diminuiu e se fez gente como a gente, se fez homem, para agora nele nós sermos a cada dia mais parecidos com ele, mais parecidos contigo. Nós somos escolhidos para sermos filhos de Deus, para sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser.
e para devolver para ti todos os reinos, todos os governos, todos os domínios, todas as pessoas, fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas. E para isso nós nos rendemos a ti, nos entregamos a ti nesse momento, pedindo que o Senhor nos capacite, nos use como canal e faça cumprir em nós o teu propósito, em nome de Jesus e para a honra e glória do teu nome. E eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, queridos? Eu espero que Deus tenha falado com você, tanto quanto falou comigo nesse texto. Eu te agradeço mais uma vez por estar aqui comigo. E eu te digo, seja assim, tenha toda a liberdade para entrar no canal, assistir todos os vídeos, para ser edificado e para edificar outras vidas também compartilhando. Curta, sabe? Comente, compartilha. Seja canal de Deus para fazer chegar as verdades da palavra de Deus a todas as pessoas que você conhece. E assim nós vamos estabelecendo o reino de Deus. E assim nós vamos fazendo convergir em Cristo Jesus todas as coisas. Juntos nós vamos conseguir. Juntos nós somos melhores. Juntos nós somos mais fortes. E se você precisar de mim, de uma oração, de um conselho, de uma palavra, eis-me aqui. Eu quero ser canal de Deus para abençoar a sua vida. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde. Um beijo no seu coração e até um próximo vídeo, se Ele assim nos permitir, em nome de Jesus. Um beijinho e tchau, tchau.